começamos mais um curso. Como eu já falei para alguns que já estavam aqui, vamos entregar os livrinhos? Você pode me ajudar aqui? Esse é o curso Ensinos de Jesus. É muito legal. Passa, por favor, pega um e passa. Pega um e passa. Se faltar lá no fundo, mas pega lá no fundo. No final tem um CD, tá bom? Para depois que a gente acabar. Quem completar, né? Quem completar, tá? Jesus é o mestre da liderança, do ensino, da pedagogia. Hoje, muitos professores, mesmo ateus, vocês concordam comigo? Eles pegam modelos da liderança de Jesus. E a metodologia também. E é o quê? A metodologia. A metodologia, exatamente. Eu fiz um curso de liderança nos Estados Unidos, foi uma bênção, uma oportunidade que eu tive, e um dos livros que a gente leu não era de um cristão, eu não lembro o nome do autor agora, mas ele usou a metodologia de liderança de Jesus para liderar empresas. Olha só que interessante. Um empresário ensinando como... E aí falou de Jesus, que ele se misturava com todo mundo, que ele tinha autoridade, mas não era forçada, era pelo que ele sabia, pelo amor. Muito interessante. Então veja, mesmo professores, pessoas não cristãs que não creem que ele era Deus, mas admiram ele como um guru, concorda? Como um mestre, como um Gandhi da vida, porque os ensinos dele são fantásticos. Na Bíblia, tem muita coisa que está lá que as pessoas falam hoje frases e nem sabem quem é de Jesus, né? Muitas frases. Quando ele fala assim, a carne é fraca, é Jesus que fala isso. Falando para a gente tomar cuidado. Falar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ore mais. Tem muitas coisas que as pessoas falam e nem sabem que veio dele. É 880, né? Esse não é dele, mas é interessante essa. 880 não é de Jesus. Essa não. Mas tem outras parecidas aí. Quem foi esse homem? Foi Deus. Homem e Deus que veio para resgatar. A gente vai entender durante esse curso os ensinos de Jesus a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito da salvação e a respeito dele mesmo. Tá bom? A gente vai entender isso. A respeito do juízo final e tudo mais. Como eu já tinha falado, essa lição que eu estou dando para vocês, esse livrinho, ele tem 18 lições. Nós não vamos ter 18 encontros. Algumas dessas lições, como eu falei, eu acho que são bem assim, senso comum, né? A importância do perdão, ele ensinou. A importância da oração. Você pode ler e depois a gente tira alguma dúvida aqui. Eu queria pegar alguns pontos mais controversos. Tem muita coisa legal que a gente nem imagina. Por exemplo, aquela história que queriam apedrejar a mulher adúltera, porque essa era a cultura, né, da época. Queriam apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Aí diz que Jesus abaixava e escrevia com o dedo na terra. Lembram disso? Isso é fantástico, né? O que ele escrevia? Vamos aprender isso também, tá? É muito legal a gente aprender. Dizendo que ele escreveu o pecado dos outros. É isso mesmo. Eles estavam todos acusando a mulher de adultério para apedrejar ela. Mas aí Jesus abaixava e escrevia lá, ó, mentira, roubo, né? Aí cada um começou a ver o seu pecadinho, aquele sou eu, né? E aí vem a palavra-chave. É mais uma das frases de Jesus que muita gente usa e não sabe que é dele. Quando ele fala assim, ó, depois que ele escreveu os pecados deles, aí cada um se reconheceu lá e falou, nossa, né, tô feio na praia. Aí vem a frase famosa, ele falou assim, ó, tá bom, vocês querem apedrejar ela por pecado? Ok. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E quem ia ter coragem de declarar, eu não tenho pecado, e atirar a pedra? Fantástico, não? Quem não tem pecado, pode apedrejar. Que líder que nós temos em Jesus. E graças a Deus os ensinos dele estão escritos. E hoje o primeiro é o que Jesus ensina sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Eu não vou seguir do jeitinho que está aí, porque depois você pode ver em casa, estudar. Eu queria partir por uma outra abordagem. É uma palestra que eu já faço há alguns anos. Às vezes eu dou uma modificada, eu aumento, eu tiro coisa. Que quando eu estudo com algumas pessoas meio agnósticas, hoje as pessoas não acreditam muito na Bíblia. E eles têm razão, porque eles falam, de onde veio esse livro? Quem escreveu? Para a gente confiar numa coisa, a gente tem que conhecer. Para confiar, como é que você vai confiar numa coisa que não conhece? Então, geralmente, o primeiro estudo que eu faço é quem escreveu a Bíblia, de onde ela veio, qual é a confiança que eu posso ter de que não foi alterado. Gente, se eu escrever um pedaço de papel, uma carta que der para Kelly copiar, e ela der para ele copiar,
e ela, quando chegar aqui na ponta, vai ter bastante erro. Então, obviamente, as pessoas falam, será que a Bíblia não tem erro? Será que o livro que a gente lê hoje é o mesmo quando foi escrito? Será que eu posso confiar? E por causa disso, muita gente lê a Bíblia, mas assim, com o pé atrás. Não, isso aqui é só... Alguém escreveu com a ideia de dar fundos morais. Ou será que ela tem a autoridade de Deus? Isso pode mudar a nossa vida ou não pode? Então, nós vamos começar. Eu acabei nem te dando o pendrive ainda, você vê? A gente ainda vai entrar no jeito ainda, tá? A gente vai se sintonizar. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia não é um livro mitológico. A Bíblia ela tem uma ciência para ser interpretada. É o que a gente chama de hermenêutica, não é? Por exemplo, se você lê lá que Abraão foi sacrificar Isaac, não quer dizer que é você sacrificar seu filho. Tem que ver todo o contexto, o que aconteceu. Né? Quando você lê que uma mulher adúltera era apedrejada, qual era o contexto? Por que isso acontecia? Em que situação? O que isso queria dizer? Quando você lê, por exemplo, que a mulher menstruada estava imunda. A mulher menstruada estava imunda durante a sua menstruação. E quem encostasse nela estava imunda também. Até a tarde, até a hora de tomar um banho. O nome da palestra é Posso Confiar na Bíblia, tá? Mas isso acontece ainda hoje com os muçulmanos. Eles ainda seguem algumas coisas. Agora veja, se a gente não souber entender o que era um período específico, por que funcionava, e misturar, aí a gente não vai seguir o que Deus quer. Aí a gente vai fazer uma bagunça. Tem um americano que ele escreveu um livro até, Vivendo um Ano a Bíblia, é o nome do livro, em inglês. Vivendo um Ano a Bíblia. E aí tudo que ele lia, ele passou a ler. Aí mostrou ele andando no metrô, com uma roupa comprida, um vestidão, com um cajado na mão, não cortou o cabelo, não fez a barba. Você viu isso? E aí, um monte de coisa doida. Ele não encostava em mulher menstruada, e às vezes ele fazia piada. Não, você não está menstruado não posso encostar. Para fazer piada. Aí depois de um ano ele escreveu o livro e falou assim, ó, é impossível seguir a Bíblia. Mas não é essa a ideia. Tem que ver o contexto. Por que é que ele fazia assim ou assado? Tá bom? Então hoje a gente vai entender como é que Jesus via a Bíblia. Por que eu creio? Com essas evidências das Escrituras. Tem o negocinho para eu trocar? O controlezinho? Não tem, né? Tem. Então eu estralando o dedo, aí você muda para mim, tá bom? Então vamos lá. Aí tem a Bíblia hoje no celular, tem impressa, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia de tudo que é jeito, né? A tradução, às vezes dá uma traduzidinha mais na linguagem de um ou de outro. Tem a Bíblia na linguagem de hoje. É gostosa aquela Bíblia, só que ela é uma paráfrase. O que é paráfrase? Quer dizer que o tradutor ele dá uma aumentadinha para ficar... É uma interpretação. Não é um comentário, mas é uma paráfrase. Por exemplo, quando fala assim, vossos pecados se tornarão brancos como a neve. Dizem que quem faz isso, quem traduz Bíblia para os indígenas, o pessoal mais assim, abolido, sei lá, eles traduzem, seus pecados se farão brancos como a polpa do coco. Porque eles não sabem o que é neve, mas a polpa do coco é bem branquinha. Só que isso não é uma tradução, é uma tentativa de fazer eles entender. A Bíblia na linguagem de hoje é isso também, é uma paráfrase, é gostoso de ler, mas é sempre bom ir para uma Bíblia que é mais tradução. Ferreira de Almeida, versão internacional. Você pode passar o próximo? Tem bastante slide, então a gente vai estralar bastante o dedo. Parece que travou? Opa, agora vai. Foi? Seu segundo, né? Aham, pode passar. Mais um. Se você for aqui na flechinha, é melhor. Aqui, ó. Cadê as flechinhas? Aqui, ó. Se você for É essa mesmo? não, pode voltar. Eu avancei. Olha só. Foi escrito sobre as morais. Agora vamos lá. Isso. A Bíblia, ela foi escrita como um livro histórico, com a ideia de nos ensinar lições. Sim. Tem muitas lições que são parábolas, tem muitas lições que são poemas, como os salmos. Os salmos são poesias. Os salmos, os provérbios. Tem parte que é narrativa histórica, tá? Que são crônicas. E as partes históricas, muitas delas são provadas na arqueologia. Claro que não dá para comprovar tudo. Mas como é que vai comprovar tudo? Imagina que ele fala assim que
ele deu para ela uma rosa no dia dos namorados, em 2015. Aí você fala assim, cadê a pétala? Me prova. Não vai achar mais. Tem coisa que não vai provar nunca pela arqueologia. Mas tem muita coisa que prova. E a gente vê que a Bíblia é um livro histórico, tá? E o livro dos muçulmanos, o Alcorão, você não consegue fazer isso. Porque ele é só narrativa, falando, os cristãos têm que não sei o que lá, tem que perder a cabeça, né? Só Alá é Deus. Não tem assim um lugar, uma data, né? Aconteceu aqui, no dia tal, nesse lugar. E a Bíblia, ela narra lugares, histórias, situações que cidades são desenterradas com a descrição da Bíblia. Você vê que ele é um negócio que foi escrito no tempo e no espaço, num lugar ali. Ele está falando de geografia, de tudo. Muitos lugares hoje que tem as ruínas, eles foram na descrição da Bíblia certinho, né? Quando a Bíblia fala que fundou uma cidade a leste do monte, não sei o que lá, do outro lado do rio, aí ele vai lá, tá lá a ruína da cidade. Interessante, né? O Alcorão não tem isso. O Alcorão é só história. Ia lá, não sei o que lá, ia lá. E você fala, e aí, quando foi escrito isso? A gente sabe, foi no ano 600 e pouco mais ou menos. Mas não tem história. Foi falando lá. Tá? Então veja, a Bíblia tem harmonia interna e externa. O que quer dizer harmonia interna e externa? Quer dizer que ela não se contradiz tanto no seu texto interno como externo, quer dizer, na história, na arqueologia a gente vê que bate. Tem muita gente que quer achar a contradição da Bíblia, mas as contradições que eles acham é por falta de conhecimento deles. Tem um site que um dia eu achei 101 contradições da Bíblia. Coisinhas bobas, sabe? Você vê que é falta de conhecimento de quem colocou. Ele quer achar erro e não acerto. Tem muita coisa na Bíblia que apontam como contradição, mas não é contradição, são pontos de vista. Por exemplo, quando fala que os dois irmãos, Tiago e João, um dos evangelhos diz que Tiago e João chegou para Jesus e falou assim, Senhor, quando o Senhor conquistar o seu reino, coloca a gente um de cada lado do teu trono, né? Aí um outro evangelista, ele diz que a mãe deles chegou e pediu para eles. E aí a gente fala, contradição. Mas se a gente entender o contexto da época, a gente entende o que aconteceu. Eles queriam ser colocados do lado de Jesus no trono. E eles pediram para a mãe pedir. Mas eles pedindo para a mãe pedir, quem pediu? Eles pediram, através da mãe. Tá bom? Então, tem muita coisa assim. Por exemplo, um dos evangelhos fala que Jesus expulsou, tinha 2 endemoniados lá em Gadara. Lembra daquele que se batia com pedra, se feria? Fala que eram 2. Em um outro evangelho diz que era 1. E isso não é contradição. Também é o ângulo que está se enfatizando. Por exemplo, se eu estou atrasado para vir aqui, eu estou atrasado, né? Vamos supor que já é 8h30 eu não chego. Para Marlene, que está doida me esperando chegar, o foco para ela sou eu. Aí eu chego no meu carro com a Irineide, com os meus 2 filhos e mais um ainda. Vem o carro com 6, com 5. A Marlene vai falar assim, ó, o pastor chegou. Mas os outros, que são mais detalhistas, vão falar assim, ó, chegou a família do pastor. Há contradição aqui? Não há contradição, há ênfase. Então alguns acreditam que o narrador que fala de um endemoniado, talvez é porque um era mais violento que o outro, era mais perigoso, chamou a atenção. Talvez o segundo era um elemento mais quietinho ali, só ficava acompanhando, babando, sei lá, né? Tá? Então veja, e geralmente Lucas é mais detalhista. Lucas dá detalhes impressionantes. Lucas era médico, né? Lucas era médico, talvez por isso. Ele dá detalhes específicos que às vezes outros evangelistas não dão. Então, apesar de quererem dizer que a Bíblia tem contradição, mas é falta de conhecimento, ela tem harmonia interna e externa. Jesus citou vários textos das Escrituras que já havia na época dele. Vocês sabiam que se você abrir a primeira parte da Bíblia, que vai de Gênesis a Malaquias, já estava pronto há 400 anos quando Jesus veio? Quando Jesus estava na Terra, todo o Velho Testamento já estava pronto. Só que eram rolos, né? Tem que levar um monte de rolo. A gente tem hoje tudo num livro só, né? Tinha um rolinho de Gênesis, um rolo de Êxodo, um de Levítico. Jesus já tinha todos os textos do Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias. 400 anos antes de Cristo, Malaquias foi terminado. Como eu falei, descrições da Bíblia ajudam a desenterrar ruínas. Às vezes eles estão procurando, não acha bem o ângulo de que é, mas acha várias.
as profecias dela se cumprem perfeitamente e ela transforma a vida, gente. Ela transforma a vida. Isso aqui é impressionante, que mostra que tem, né, um poder ali por trás. E há evidências científicas também da Bíblia, de muitas coisas que ela fala. Olha aqui algumas coisas da arqueologia, que legal. O povo duvida da Bíblia, mas não duvida de uma pedra, né? Isso aqui é uma pedra, um monolito Kurk, e ele menciona o rei Acabe, o rei de Israel, gente. O rei que mandou fazer isso, e agora eu não lembro quem que é, se você digitar lá, pesquisar no Google, você vai achar quem que é que mandou fazer o monolito Kurk. E ele menciona uma guerra que teve com o rei Acabe, rei de Israel, e menciona que Acabe enviou para o combate 2.000 carruagens e 10.000 soldados. E isso bate certinho com a capacidade bélica do rei Acabe na época. Essa guerra não está escrita na Bíblia, porque a Bíblia não escreve tudo também. Mas você vê que ele era um personagem bíblico, histórico, real, o Acabe, tá bom? E você vê que o poder de fogo dele, que a Bíblia diz, era real mesmo, tá bom? Para a época é muita coisa, né? Muita coisa, imagina, era um exército poderoso, tá? Esse é outro achado, tá lá no museu, tá? Chama-se Obelisco Negro, obviamente pela cor, né? Olha que legal o que tem nele. Ah, que pena, ficou torto ali, ó. O rei Jeú, filho de Onri, aparece ali diante do rei Salmaneser ajoelhado, pagando tributos. Então aqui o rei Salmaneser da Assíria colocou um evento que está na Bíblia, de quando o rei Jeú, filho de Onri, do jeitinho que está descrito lá, aparece inclinado para ele. E na Bíblia narra isso também, que ele se lascou na mão do rei Salmaneser, teve que pagar tributo, tudo. E isso está registrado na história, gente. Um personagem da Bíblia está desenhado aqui por uma testemunha ocular que viu ele. E que desenhou bem mal, né? Mas está lá. Você vê que coisa? Então, quando na Bíblia fala de história, muita coisa não vai achar, faz muito tempo, né? Mas algumas ficaram registradas. A gente está falando de fatos históricos. O que vocês acham disso? Demais, não é? Deixa eu fazer uma pergunta a respeito desse. Aqui é o Salmaneser, que é o rei da Assíria. É isso que eu ia perguntar. Rei Jeú. Como que foi identificado que esse desenho ali é do rei Salmaneser? Eles analisam, sei lá, carbono 14, um monte de coisa, o tipo da pedra, a camada em que foi achado lá nas ruínas. Não com relação a isso, mas vai dizer que esse desenho não, é porque tem textos juntos. Tem texto, isso. tem o desenho e ele está colocando lá, o rei Salmaneser, coloquei ele. Tá. E o texto diz assim ainda, ó, eu deixei o rei Jeú preso como um pássaro numa gaiola. Porque ele cercou Jerusalém e deixou o rei lá. Só que na Bíblia diz isso, ele não fala aqui. Ele não fala que Deus mandou um anjo e matou milhares dos soldados dele. E aí ele se retirou. Então ele fala que ele veio arrasando todas as cidades em volta e o rei Jeú ele só deixou como um pássaro na gaiola e voltou. Mas ele não fala que ele perdeu feio ali. Você acha que ele ia falar, deixar registrado na história? Tá bom? Pode passar. O Egito também fazia isso. Quando eles se davam mal, eles não registravam. Tá? Pode passar. Esse é o Obelisco Negro. Outra, Pedra Moabita, cerca do ano 840. No texto lá menciona a casa de Davi. Ele fala da casa de Davi e a casa de Onri, do jeitinho que está na Bíblia, que era o reino do sul e o reino do norte. Personagens históricos, tá bom? Antes de acharem essa pedra e outras coisas, diziam que o rei Davi não existia. Não, o rei Davi não existiu, porque não tem nada dele. Acharam, tá bom? E vão achando mais coisas aí. O personagem central da Bíblia não é Sansão, não é Salomão, não é Davi. Desde o Gênesis, é um Salvador que viria morrer no nosso lugar. Já aparece em Gênesis 3,15, falando que o descendente da mulher, falando para Eva, o seu descendente, a sua semente, vai salvar o povo, vai vir e vai pisar na cabeça da serpente. E foi aumentando, dando mais detalhes. Ao longo da Bíblia toda, gente, até chegar a Jesus, tinha um monte de profecia a respeito dele, que ele viria morrer no nosso lugar. Pode passar. E quando Jesus queria falar que ele era o Messias, que livro que ele usava? Ele usava as escrituras do Velho Testamento, era o que tinha. Em Lucas 24, 27, por exemplo, se você ver na sua Bíblia, olha que legal, isso aqui foi depois de ressuscitado, né? Ele falou assim, gente, vocês não entendiam que eu tinha que morrer? Está escrito, né? Aí diz que ele, começando por Moisés, quais são os livros de Moisés? São 6. Primeiro a gente considera os 5 primeiros, né? Mas o livro de Jó também é dele, foi o primeiro que ele escreveu. Jó. Mas quando fala assim, que Jesus começando por Moisés, quer dizer, desde Gênesis, Êxodo,
todas as passagens a respeito dele mesmo, ele falava, até aqui, ó. Aqui fala que eu morreria na cruz. Salmo, eu não lembro se é Salmo 22 ou 24, descreve ele na cruz, com as mãos e os pés furados. Alguém ia dar vinagre para ele beber e alguém ia estar sorteando as vestes dele. Pensa nisso. Só confira para mim se é o Salmo 22 ou 24. O Salmo já começa assim, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Vocês lembram que Jesus falou essa frase na cruz? Jesus falou essa frase para eles lembrarem do Salmo. Falou, peraí, mas o Salmo que fala isso? O Salmo que fala isso descreve um homem na cruz, né, com a mão furada, o pé furado, bebendo vinagre, sorteando as vestes, e está acontecendo tudo isso. Foi uma dica que Jesus deu para eles lembrarem. Quantos anos mais ou menos antes? 22. Salmo 22. Ele perguntou quantos anos antes. Esse Salmo é de Davi. E Davi viveu quase 1000 anos antes de Cristo. Quase 1000 anos antes. Tá? Aí no título diz que é de Davi. No título não aparece. Tem Bíblia que mostra de quem que é. De Davi. Então, sendo de Davi, Davi viveu, eu arredondo, tá? Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. É muito tempo. E Jesus, na hora da cruz, acho que ele falou assim, deixa eu lembrar eles que o que está acontecendo aqui cumpre exatamente uma profecia. Aí ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. E tudo batia certinho. Muito impressionante. Então, começando por Moisés e todos os profetas, ó, Isaías 53 fala dele, e vários outros, Isaías, Jeremias, Malaquias, tá? Expunha-lhes o que a seu próprio respeito constava em todas as escrituras. E só tinha o Velho Testamento no tempo dele. Isso está em Lucas, tá? Mas quem escreveu a Bíblia, hein? Foram homens. E Deus mandou eles escreverem. No caso de Moisés, aqui em Êxodo 17, Deus falou para ele assim, Moisés, escreve num livro tudo o que está acontecendo para a memória, para guardar. Tá? Deus não ditou a Bíblia. Nós não cremos na inspiração verbal. O que quer dizer isso? Deus ter ditado a Bíblia. Não, porque a gente percebe gafezinhas, né, na Bíblia, humanas, coisas que o homem comete, errinhos assim, tá? Mas nada de moral, nada assim que desacredita a Bíblia. Os pensamentos da época, por exemplo. Tá? Mas você vê que Deus está dirigindo eles na moralidade. Tá bom? Quer ver um exemplo, por exemplo? Tem coisas que a gente usa até hoje, esses erros. Quando na Bíblia fala assim, ó, que as estrelas cairão do céu. Até hoje a gente diz que estrela cai do céu. Mas a gente sabe. Pôr do sol, mas não é o sol que se põe, é a terra que gira. Então são coisas assim humanas, o jeito de falar, que você vê que não é Deus que ditou, mas ele inspirou, tá? Quando Jesus fala assim, por exemplo, ó, no final dos tempos as estrelas cairão, né? Chuvas de meteoros e tal. Mas se ele falasse meteoro, quem que ia entender? E tem muitas coisas. Você vê a linguagem humana na Bíblia, é a palavra de Deus, mas em linguagem humana. Se você lê Moisés, tem uma hora que você quer dormir, porque ele é repetitivo demais. Né? Quando você pula para outro autor, você já vê a linguagem dele. Quando você lê Paulo, Paulo é complicado, ele é profundo, ele era muito erudito. Quando você vai para Pedro, ele era mais simples. Lucas. Paulo se converteu mais ou menos espera só um pouquinho, Jesus morreu. Paulo se converteu uns 5 a 7 anos depois de Cristo, mais ou menos. Quando ele, 7 anos, 3 anos e meio depois da morte de Estevão, aí teve uma luta ainda. Uns 4 anos depois da morte de Jesus, Paulo se converteu. E ele morreu lá para o ano 64, por aí, 65. Bastante tempo, né? E olha só, Deus falou outras vezes para escrever. Pode passar mais um? Ó. Deus fala para Moisés de novo, Moisés, escreve essas palavras. Para Jeremias, escreve num livro todas as palavras que eu tenho te falado. Deus falou para ele e depois ele tinha que escrever. Lembrar e escrever. Daniel, Abacuque, ele falou, escreve a visão e a torna bem legível. E eles escreveram. Tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês por que a gente confia na Bíblia, mesmo que ela é antiga. Porque tem evidências muito legais, gente. Por isso Jesus confiava na Bíblia e a gente vê hoje isso. Olha só que engraçado. Você já viu alguém duvidando de Platão? Ah, não sei se foi Platão que falou isso não, né? Ninguém duvida do Platão. E sabe quantas cópias tem do Platão? 7. Ninguém duvida, tem 7 cópias só. E veja, e a cópia mais antiga do Platão que se tem hoje, a mais antiga hoje que se tem, porque quanto mais antiga, mais perto do autor, né?
é do ano 900. Mas o Platão escreveu, dá mais um aí, por favor. Platão escreveu 1.200 anos antes disso. Ou seja, essa cópia que nós temos mais antiga de Platão, do ano 900, ela foi copiada e recopiada e recopiada e recopiada por 1.200 anos. Pensa nisso. E ninguém duvida do Platão. Olha a vantagem da Bíblia. Vamos ver, vamos comparar. Plínio. Plínio também tem 7 cópias hoje. A mais antiga é do ano 850. A distância dessa cópia do autor é 750 anos. Copiada, recopiada, recopiada. E ninguém duvida do Plínio. Você lê um livro lá de história e coloca Plínio, página tal, livro tal. Só tem 7 cópias. Bem distante do original, 750 anos. Heródoto tem 8 cópias. A cópia mais antiga que se tem é do ano 900. A distância de Heródoto é de 1.300 anos. Que Heródoto escreveu bem antes de Cristo. E a cópia que a gente tem é bem depois de Cristo. Hã? Pastor, estou confusa aqui com o que é o AD mesmo? AD é Anno Domini, quer dizer, depois de Cristo. Ah, é coisa. Né? É depois. Tem a C e tem o DC depois de Cristo e tem também o AD, Anno Domini, é outra maneira. Tá? E essas cópias que você se refere são versões? São cópias das cópias da cópia da cópia da cópia da cópia. Mas Então, 7? Só 7? e só sobrou 7. Como assim só sobrou? Que tem 7 cópias do livro do Plínio, tem 7, porque o povo ia passando, né? Os eruditos, os clássicos, queriam passar para a Tem 7 posteridade. cópias originais do mundo, é isso? Originais São não, cópias são... originais? Não. Boa pergunta, boa pergunta. É assim, ó, hoje a gente imprime o livro, né? Uhum. Mas se um autor escreveu, Platão escreveu, Platão morreu, e os discípulos, né? Eles estão disseminando o escrito dele, disseminando, aí vai passando 10 anos, 20 anos com o escrito, o que vai acontecendo? Dissolve. Começa a dissolver, estragar. E aí os discípulos falam assim, gente, temos que copiar esse livro, que vai perder. A posteridade não vai ter. E aí o discípulo senta do lado e São copia. cópias do original. Não, são cópia da cópia da cópia da cópia da cópia do original, né? Ah, entendi. Porque aí quando a cópia está se dissolvendo de tanto usar, vamos fazer outra É uma cópia. sétima edição, tipo assim, né? É por aí, É, é por aí. sete Então são edições. várias cópias. Não, e aí sobraram hoje, tem 7 cópias que os discípulos copiaram, Aham. e aí você compara, ó, interessante, né? O escrito bate, aqui tem um errinho. Ah, hoje impresso sim, mas as cópias Mas manuscritas assim, antigas. Mas, São poucas, né? então, a distância dos originais. Do original, do autor, eu quero dizer. Então, aí, ó, 900 Por exemplo, aqui, ó, o anos Platão, depois de Cristo. o Platão viveu 400 anos antes de Cristo, até errado tá, aqui, mas tinha que dar mais. Platão viveu 400 anos antes de Cristo quando ele escreveu. E aí foram recopiando, recopiando, recopiando. E a cópia mais antiga que se tem hoje de Platão é do ano 900, depois de Cristo. Mas o Platão escreveu originalmente 400 anos antes, são 1.500 anos, eu escrevi errado. 1.500 anos depois do autor. É longe, né? Será que foi daquele jeitinho que ele escreveu? Mas ninguém duvida. É só com a Bíblia o problema. E vocês vão ver que o número de cópias da Bíblia é muito maior do que esse. Tá, ó, 7, 8 cópias. Vou ver mais um aqui, ó. Homero tem bastante, é o que mais tem. A Ilíada de Homero tem 643 cópias. Porque todo mundo queria ler essa peça. É uma peça, é um teatro, é uma história, né? Todo mundo queria ter, queria guardar, queria passar nas escolas. Eu não li ainda, você já leu? Eu quero ler. E ter nas escolas clássicas. Texto escolar. É, né? Tinha muitos teatros na época de Jesus já. Então, veja, eles queriam passar para todo mundo ter essa peça. Então, hoje sobrou ainda 643 cópias da Ilíada de Homero. A mais antiga que a gente tem é do ano 400 antes de Cristo. Ó. Essa é velha, hein? Essa cópia é porque ele viveu, ó. Quando que? Ó, mais ou menos 350 anos. É o mais perto que a gente tem do autor. Agora veja a Bíblia, gente. É até uma injustiça comparar. Mas o povo duvida da Bíblia. Olha a Bíblia. O Novo Testamento tem 5.600 cópias hoje, em grego. A mais antiga que a gente tem, que é um pedacinho, é do ano 120 AD, Anno Domini. Depois de Cristo. Ano 120. A distância do original é de 20 anos. Ou seja, a cópia mais antiga que a gente tem do Novo Testamento, é um pedacinho de uma página, pode ter sido copiada do original. Mas o povo duvida da Bíblia.
Né? Os outros estão 900 anos de distância, ninguém duvida. Esse está 20 anos, pode ter sido copiado. Tá? Pode passar. E olha que interessante que era o sistema de cópia da Bíblia. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. E hebraico é assim, ó, é da direita para a esquerda que escreve, né? Aqui está escrito or, luz, né? E tal, é um texto da Bíblia do Velho Testamento. Pode passar? Olha como que se fazia a cópia. Pode passar. A cópia do Velho Testamento. Ele pegava uma parte lá, uma coluna para copiar, né? Pode passar. Colocava do lado ali, ele contava as palavras, as letras, aí ele contava na coluna dá tantas letras, em cada linha dá tantas letras, e a letra do meio, mais ou menos. E ele punha do lado e começava a escrever. E o judeu sempre foi, o ortodoxo, muito rigoroso. Só os escribas podiam copiar, para não ter o perigo de passar a palavra de Deus errada. Se tivesse um errinho, pode aplicar. Ele apagava tudo, Então ele eles procuravam rasgava. fazer uma cópia fiel. Eles procuravam fazer perfeito. Exatamente, até a posição das... Exatamente. Pode passar. Ó, ele riscava se não batesse e jogava fora. Ele apagava, ele não queria corromper a palavra de Deus. Ele contava quantas letras tinha em cada linha, em cada coluna e a letra do meio. Se bateu errado, ele jogava fora. Já pensou? E começava do zero. E não podia confiar na memória. Ele não podia pensar assim, essa parte eu já sei de corte. Não podia, ele tinha que ler um trechinho bem pequenininho e copiar. Ler um trechinho pequenininho e copiar. E quando chegava o nome de Deus, aí ele orava, Senhor, ó, misericórdia, né? Para escrever. Era uma coisa bem sistemática. Tanto é que o Velho Testamento praticamente não tem variantes textuais. Sabiam disso? O que é uma variante textual? O Novo Testamento já tem mais. Porque não foram escribas que escreveram o Novo Testamento. Foi qualquer um que sabia ler e escrever. Tá? Então, porque os judeus não aceitaram Jesus. Né? Então, não tinha escriba judeu copiando a Bíblia, o Novo Testamento. O Velho Testamento quase não tem nada de variação. O Novo já tem alguma. Mas a variação, assim, ó, tola. Porque o que copiava o Novo Testamento, ele já confiava na memória. Ele lia um trechinho, essa parte já sei. Né? E aí ele colocava, às vezes, uma palavrinha a mais, a menos. Mas qual é a nossa vantagem de ter 5.000 e tantos manuscritos? Qual é a vantagem? A comparação. E aí tem textos do Novo Testamento, principalmente o Velho quase não tem por causa dessa religiosidade em copiar. O Novo Testamento não, eles chegavam assim, amigos, o apóstolo Paulo nos mandou uma carta. E ela já está ficando velha, a gente não quer perder. Quem aqui sabe ler? Aí 2, 3 lá, eu sei ler. Então copia pra gente. E aí, às vezes, eles faziam por ditado. Um lia, e os 3 que sabiam escrever, eles sentavam lá no chamado scriptorium. Que lembra? Scriptorium, dos que sabem. E aí ele falava assim, ó, queridos irmãos, queridos... E aí, às vezes, um escrevia errado lá, ele escrevia família com LH, por exemplo, e o outro certinho, com LIA. Pronto, temos um erro. Mas é um erro problemático. Então, às vezes, tinha erro de gramática, erro né? E às vezes, quando a pessoa queria escrever de memória, ele, em vez de só escrever Jesus, ele escrevia Jesus Cristo. Então, a maioria dos erros do Novo Testamento são distrações de pessoas que não eram treinadas para isso. Tá? Por exemplo, tem texto que fala Jesus, aí o mesmo versículo fala Jesus Cristo, e o outro, mesmo versículo copiou Jesus Cristo, amém. Mas a grande vantagem de ter 5.000 e tantos manuscritos é que você consegue chegar no texto original. Você compara tudo aquilo, você vê quais textos são os mais antigos, qual tem, qual não tem, você consegue ter exatamente a palavra de Deus, como foi escrita. O que vocês acham disso? Fantástico, não é? E o trabalho dá para fazer essa... Nossa, são eruditos que fazem isso, pessoas que estudam isso. Isso se chama crítica textual. Você está comparando, criticando, colando. E veja, às vezes, em Alexandria... Olha que legal, gente, eu estou dando uma aula para vocês, hein? É uma aula isso aqui, ó. Alexandria, no Egito, era um lugar de cultura. Um lugar, sabe, que eles tinham que fazer tudo certinho. Arte. São as melhores cópias da Bíblia. As cópias antigas da Bíblia de Alexandria, a gente chama de a família de Alexandria, são as mais perfeitas, que eles queriam fazer coisa, assim, técnica. As cópias feitas em Antioquia, na área bizantina ali também, aí eles já queriam enfeitar mais. Eles eram tão cristãos, que eles queriam proteger Jesus, às vezes. Por exemplo, vocês sabiam que o nome de Barrabás era Jesus também?
Nas cópias mais antigas da Bíblia fala Jesus Barrabás. Era o nome dele. Aquele bandido. O bandido. Porque Jesus era um nome comum. Nas cópias mais antigas, portanto mais confiáveis, tem lá Jesus Barrabás, era um grande ladrão. Só que aí os copistas lá, da área de Bizâncio ali, mais cristãos, gente, como é que a gente vai dar o nome pro Barrabás de Jesus? Não, não vamos fazer isso não. Aí eles só copiavam Barrabás. Só que aí você consegue perceber, na continuação do texto, que o Pilatos, quando o povo queria crucificar Jesus, queria liberar o Barrabás, solta o Barrabás! Aí você percebe que ele também chamava Jesus. Porque aí o Pilatos fala assim, ó, e o que é que eu faço com esse Jesus? Você percebe? O que está no texto? O que é que eu faço com esse Jesus? Porque o outro também... Então você vê, no próprio texto você percebe que é... Mas os copistas muito religiosos da área bizantina falaram, não vamos colocar desse nome nele. Então, ao se comparar as famílias de textos, e lembra que eu falei, isso quase não acontece no Antigo Testamento, porque eles eram religiosos demais para copiar. No Novo era mais assim, o povo cristão que copiou, então tem alguma coisinha. Mas ao se comparar a família dos textos de Bizâncio, né, daquela região de Constantinopla, com os de Alexandria, com os de outros lugares, você consegue ter exatamente o texto bíblico. Maravilhoso saber disso, é ou não é? Quando você lê o Novo Testamento, a Bíblia, você lê exatamente como foi transmitido. Hoje, tem alguns textos que eles colocam, as pessoas são mais estudiosas hoje, eles colocam em colchetes quadrados. É como se fosse aquele parênteses, só que mais quadradinho, os textos que não fazem parte do original, que foi acrescentado por alguém. Por exemplo, nos textos quando Jesus fala assim, ó, essa casta de demônios não se expele a não ser por oração e jejum. No texto original não fala aí jejum. Era alguém tão consagrado, de que área mesmo? De Constantinopla, região bizantina. Em Alexandria não tem, está o texto puro. Alguém tão consagrado colocou assim, essa casta não sai a não ser por oração, e ele completou, e jejum. E na sua Bíblia, eu queria lembrar onde está essa passagem agora. Ela aparece com colchetes, e jejum com colchetes quadrados. Então hoje é possível saber o que é que surgiu depois. E isso não muda nada. Tá bom? Eu estou falando isso para vocês porque eu sei que vocês são bem estudiosos, gostam de aprender as coisas. Se você falar isso para uma pessoa comum, sabe o que ele vai falar? Ah, então não confio mais na Bíblia. Não confio mais. A Bíblia tem erro? Ah, então não creio mais. Mas eu não estou falando para vocês erros. A gente chama isso de variantes textuais. Mas ao você comparar 3, 4, 5, 6, 10 textos daquele, que alguém copiou errado também, né? Ao você comparar com outros tantos mil e mais antigos, você percebe qual texto que foi colocado a mais. E às vezes é uma palavrinha, tá? Tem uma passagem que é muito engraçada, a oração do Pai Nosso. Eu acho engraçado. A oração do Pai Nosso, ela não tem aquela parte final. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não tem. Ela está com colchetes quadrados. Alguém estava tão empolgado, tão cheio assim de alegria, que na hora que ele copiou a oração do Pai Nosso, e livra-nos do mal, ele colocou uma oração que eles faziam lá. Estava tão decorado que ele, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E os evangélicos pegaram uma versão das Escrituras, a princípio, que tem essa parte. Por isso os evangélicos hoje oram o Pai Nosso e terminam com essa parte, que não está no original. E os católicos pegaram uma versão dessa parte, que termina, e livra-nos do mal. Amém. E tem poucas versões ainda que saiu, que alguém se empolgou tanto, que colocou assim, ó, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Então veja, mas é uma ramificação pequenininha que saiu, e alguém copiou, mas você vê que foi uma coisa mais tardia. Tá? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Oh, Deus deixou alguém colocar coisa a mais. Muda alguma coisa da Bíblia? A oração, você falar, pois teu reino, poder, não muda, se não quiser falar, mas não muda nada. A parte lá, oração e jejum. Não muda, melhor ainda, não precisa jejuar, é só oração para expulsar o demônio. Né? Então não muda doutrina, não muda princípios, tá bom? Tem coisas que o copista... Fica mais fácil.
fácil, né? Fica mais fácil ainda. Vai expulsar o demônio. Tem coisa em que o copista, na hora de copiar, ele não copiou como se fosse texto bíblico. Ele copiou na margem, e a gente percebe isso. O professor me mostrou um dia uma anotação à margem de uma cópia antiga da Bíblia. É fantástico isso, da aula de grego que eu fiz. Uma anotação à margem que ele queria explicar o negócio, mas aí o próximo copista Incluiu. inseriu no texto, virou um versículo. Mas isso foi lá para o ano 900 já. Então é perceptível o negócio, entendeu? Foi bem, não foi 900, foi mais cedo. Foi lá, acho que para o ano 300 e pouco, quase. Mas você nota que todos os textos das outras famílias, os mais antigos, não tem. Sabe um desse grande que entrou? Aquela parte que fala que tinham vários aleijados, coxos, na beira de uma piscina lá, do tanque de Betesda, e esperando alguém que quando a água fosse agitada, jogasse dentro para sarar, né? Aí o cara colocou do lado. E é bom que ele colocou, porque a gente entende por que eles estavam na beira da piscina. Ele colocou a explicação dele. Pois, de vez em quando, um anjo... Isso não está na Bíblia. Foi alguém que colocou na margem. Um anjo agitava as águas, e o primeiro que caísse dentro sarava de qualquer enfermidade. Isso não é verdade. Mas eles pensavam que era. E aí ele anotou na margem, e o próximo infeliz copiou dentro do texto. Mas hoje, na sua Bíblia, ele aparece com crochês quadrados. Eu estou sem meu celular para achar para vocês essa passagem. Tá? O tanque de Betesda. No celular é fácil de achar. Você pode achar, coloca assim, ó, a cura em Betesda, alguma coisa assim. O tanque de Betesda. Só para a gente ver a passagem e vocês verem na Bíblia que aparece marcado. Ó, isso não faz parte do original. Estava na margem e entrou para o texto. Ou seja, gente, hoje dá para estudar a Bíblia perfeitamente. Até o que entrou depois, que está entre colchetes quadrados, você vê que não muda o texto. Você entende que eles estavam lá na piscina porque eles pensavam que isso acontecia. E a pessoa explicou isso à margem. Tá bom? Ó, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? O Velho em hebraico, o Novo em grego. Olha que bonitinho o grego, gente. Como que parece na nossa letra já? Isso aqui tem som de E. Isso aqui tem som de A. Tá bom? Isso tem som de O. Olha que bonitinho. O Y de ponta cabeça. O Y de ponta cabeça já muda tudo, é um L. Esse Y aqui, na verdade, é um G. Aqui é a palavra logos. Quer dizer, palavra. Ó, no começo era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus. O Deus é Theos. Tá vendo? Só que aí já tem um pouquinho de variante, mas como eu falei, não altera a essência do texto, a palavra de Deus. Ao comparar os manuscritos, você consegue ver qual que é o texto original. Olha só o Novo Testamento, gente. Esse aqui é o texto mais antigo da Bíblia que tem. Tá bom, é só um versículo de um lado e um versículo do outro. É o que sobrou. Mas olha de quando que ele é, do ano 120. Pensa nisso. Talvez o copista que copiou isso daqui estava copiando direto de uma fonte original de João. É o texto de João. Ou talvez ele copiou de uma cópia da que copiou o original. Era a segunda cópia, talvez. Tá? E é muito interessante isso. E tem vários que são pedaços assim, ó. Esse aqui é do ano 150. E à medida em que eles vão achando, eles colocam P e o número, né? Ó, esse é o P de papiro, P90, João 18 e 19, tá ali, ó. P86, esse já é um pouco mais tarde, ó, século IV, do ano 300 e pouco. Mas tem Bíblia inteira? Tem pouquíssimas, mas tem. Ó. Esse é mais um. Olha só, pedacinhos. Tá? Olha só. E aí eles conseguem ver que versículo que está de um lado, que versículo que está do outro. Esse é o P103. Agora olha isso aqui, gente. Uma Bíblia inteira. Do jeito que você tem na mão. Do ano 300, gente. Pensa nisso. Escrita todinha à mão. Achei uma versão aqui da internet. Não fala do versículo? Já até achei João versículo. 5. É João 5. Tá? Tem versão que não mostra, ele só coloca o texto todo, mas não não coloca tem. colchetes, tá? Em João 5, se você olhar aí a história de Betesda, a parte que explica do anjo que agitava a água, não está no original, está em colchetes quadrados. Geralmente essa biblinha preta aqui, ela é mais simples, ela é um pouco mais antiga, não se exigia tanta coisa, às vezes não tem essa marca. Hoje as bíblias mais modernas, o povo é mais exigente, então tem. Raquel, veja aí o versículo 4, se está com colchetes quadrados explicando do anjo.
Nessa sua tá. Não é no Eu acho que primeiro nessa João. pretinha não. Aqui na minha Bíblia dos aplicativos de lá tá em parênteses. É. É, João? Desculpa. Cura de Colocou parênteses. O certo era colocar colchetes quadrados, porque parênteses pode estar no texto. Onde que tá João 5 o quê? É João. Página 711. Só para eu ver se essa Bíblia tem essas coisas. Tem sim, ó. Ah, essa tem sim, ó. Essa tem. No versículo 4 já tem lá um colchetezinho quadrado, tá? Ele está indicando que esse texto não fazia parte do original. Foi algum copista empolgado, só que ficou tão tradicional que algumas versões ficaram com ele. Mas ele está indicando, ó, não faz parte dos textos mais antigos, tá? Mas ele mantém aí para a gente saber que tem aí. Gente, pensa nisso daqui, ó. Imagina o trabalho dessa pessoa. Esse daqui se chama Codex Sinaíticos. Por que Codex? Os cristãos começaram... Que oração? Para eu saber se está na hora de eu parar? Está na hora de parar. Passou. Os livros sagrados eram apenas usados em rolo. Lembra que a gente falou? Quando os cristãos começaram a parar de usar rolo, eles ajudaram a desenvolver o livro. Eles pegaram o rolo, cortaram em fatias, páginas, colaram uma em cima da outra, costuraram na beira. Olha, em vez de levar 66 rolos para a igreja, a Bíblia, são 66 livros, estava tudo num livro só. Um livro só. Imagina o trabalho dessa pessoa escrever a Bíblia inteirinha, em 4 Parece que foi coluninhas, impresso isso aí, bonitinho. né? Isso Parece foi em impresso. 330 depois Depois de Cristo. de Cristo. Quer dizer que na época de Cristo eles só tinham acesso aos Na época de Jesus, eles tinham acesso só ao Velho Testamento, né? Os livros antes de Cristo. Ah, mas eles já estavam também. Aí, quando eles existiam Jesus- só em papiros? Tinha papiro e pergaminho. Ah, Era o que mais usava. Não Pergaminho é em tinha, couro. Não tinha assim. Livro não, era rolo. Ah, era rolo. E olha só, isso daqui, ele está em pergaminho. A Bíblia você Então, Deixa eu lembrar se vocês têm não, pergaminho ou Demorou papiro. até Não, é papiro. 360 anos depois de Cristo para terminar até o Apocalipse. Não, o Apocalipse foi escrito no ano 100, né? Quantos anos demorou para concluir toda a Bíblia? Olha aqui, ó. Olha que pergunta legal dela, ó. Quanto tempo demorou para eles juntarem todos os livros da Bíblia? Porque quando Jesus estava vivo, só tinha os 30, quanto que é? 39, eu acho, que é do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Quando Jesus morreu, eles tinham, os evangelhos, eles contavam em tradição oral, é o que a gente fala. O povo tinha uma memória poderosa, viu? Aí eles cantavam a história cantando. Por isso que tem trechos de Mateus, Marcos e Lucas que é igualzinho, porque eram trechos que eles memorizavam cantando E da cada um história. contou da sua versão. Legal, né? Um de um jeito. E aí, quando eles escreveram, Jesus já tinha morrido há muito tempo. Quando eles falaram, gente, é melhor a gente escrever, porque o povo vai esquecer disso, né? E Deus inspirou eles para escreverem. Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos. Aí depois Paulo escreveu mais um monte. Jesus já tinha morrido, ó, há uns 20, 30 anos. Tá? Pastor, E aí, quando desculpa. juntaram tudo, só um pouquinho, Raquel, aí João escreveu o Apocalipse, o último, 100 anos depois, que morreu. E Quando nisso todos os outros livros do Todos os outros mundo já estavam circulando, já estavam escritos. circulando. Veja que quando Paulo escreve para Colossenses, na nossa Bíblia em Colossenses, ele fala assim, ó, quando vocês terminarem de ler esta carta que eu vos escrevi, ele fala para Colossenses está na Bíblia, enviem para os cristãos da Laodiceia para eles lerem também. E peguem a que eu mandei para Laodiceia e leiam também. A gente perdeu de Laodiceia, não tem. Deus achou que a gente não precisava dessa, né? As outras sim. Então você vê que as cartas já estavam circulando entre os cristãos. Quando chegou o Apocalipse, eles já conectaram também. Então, provavelmente, quando João terminou o Apocalipse, Que daí que foi juntado tudo. bem lembrado, ó, Pedro faz referência aos escritos de Paulo, estava circulando. No finalzinho de Pedro, da epístola de Pedro, ele fala assim, ó, não deixem de ler as cartas do amado irmão Paulo. Então as cartas de Paulo já tá. E ele nem chama de carta, ele chama, uma hora ele chama de escrituras, tá? Então, gente, à medida que saiu, os cristãos já passavam, já circulavam. Saiu o Apocalipse no ano 100, já juntaram com tudo também, tá bom? Vamos chamar do livro, tá? 330 já. Eu preparei esses aqui no final, achando que ia dar tempo e não deu tempo. Então vamos tratar desse. Vamos passar rapidinho então? Os apócrifos? Vamos chegar lá. Ó, então eles chamavam de Codex, porque agora não é mais rolo, é livro, tá bom? Do ano 300, então já estava circulando há muito tempão, tá bom? E Sinaíticos, que foi achado, descoberto isso aqui, numas ruínas de uma igreja no Sinai. Então ele ganhou o nome de Codex Sinai. E se você gosta de pesquisar, você é curioso,
eles conseguiram escanear em altíssima resolução essa Bíblia inteira e colocaram nesse site aqui. www.codexsinaiticus.org. Você dá zoom, você vê a fibra do papel ali. Impressionante. Em grego. Tá, eles fizeram bonitinho, o Velho Testamento em hebraico e o Novo em grego. Bonitinho. Esse está em hebraico. O Velho Testamento em hebraico e o Novo em grego, é a Bíblia inteira. Tá? Olha só, mais um. Outro códex antigo da Bíblia inteira, Codex Vaticanus, que foi descoberto na região do Vaticano, tá bom? Também é tão antigo quanto o outro. Essas duas Bíblias são excelentes. Tem variante textual? Tem. Mas ao você comparar tudo, você vê qual que é, tá bom? Eu acho que essa Bíblia Olha, se imagina, encontra na Biblioteca do Vaticano. uma cópia dela, né? A original está no Vaticano. Muito legal saber disso. Mais um. Essas três são as mais antigas, tá? A Bíblia inteira. Codex Alexandrinos, que eu falei que eram os que eram mais clássicos, mais acadêmicos para copiar o texto. É uma cópia ótima essa, do ano 400. O que vocês acharam disso, gente? Fantástico, né? E depois veio Gutenberg, inventou a imprensa, ninguém precisa mais escrever a Bíblia, tá? A gente foi em 1640 e pouco, tá? Demorou, né? Como é o primeiro que eu vou pesquisar e quero ver? Volta aqui do Gutenberg, volta do Gutenberg, por favor. Ou foi 1400 e pouco? Foi 1400 e pouco. Foi 1400 e pouco, viu? Porque quando Martinho Lutero... Antes da reforma. Foi antes da reforma. Martinho Lutero veio, já existia a imprensa. Tá? Foi 1400 e pouco. Mas acho que tem dele. Mas antes, então, eles tinham acesso à Bíblia só nos templos? Nos templos, geralmente. Imagina, copiar Geralmente, nos templos. Pode passando, pode passando. Depois veio Gutenberg. E eu queria terminar falando disso daqui e pular para os apócrifos rapidinho. Em 1947 foi feita a maior descoberta a favor da Bíblia. A maior até hoje. Em 1947, na região do Mar Morto. É aquele mar na região mais baixa da Terra, que é tão salgado que o povo boia, né? Que é a região de Qumran. Uns falam rolos de Qumran, rolos do Mar Morto, tá? É o mesmo. Então veja, um menino perdeu a cabra entrou num buraco, ele foi jogar uma pedra, ouviu o barulho de um vaso quebrando, aí ele abriu, entrou e viu lá várias cópias da Bíblia de antes de Cristo, ou seja, só o Velho Testamento, né? Pode passar. Olha os esburacados que fizeram ali. Acharam 11 cavernas depois. 11 cavernas com cópias de vários livros da Bíblia nessa região aí. Interessante, né? E aí as cópias estavam em rolos dentro desses jarros, e ao fazer os estudos de paleografia, de escrita, de tudo, eles descobriram que esses livros foram enterrados lá antes de Cristo. Cópias da Bíblia que fizeram para preservar. E quando descobriram, eles pensaram que ia desmoralizar os cristãos, porque eles falaram, ó, achamos cópias da Bíblia de mais de 2000 anos, quase, né? E temos certeza que ao traduzir, não vai bater com o que vocês têm hoje, né? E a surpresa foi que ao traduzir, está até hoje nos museus, é o mesmo texto que você tem hoje na sua casa, aí de Isaías, Malaquias, Jeremias. E isso eu chamo de milagre. E tem só um livro que não existe. Que é um de mulher, né? Talvez por causa de um machismo, ou talvez por causa de alguma outra coisa, né? Olha só, os rolos de Qumran. Até hoje eles estão juntando alguns, tem uns que não dá para abrir que quebra, eles vão abrir trinca e quebra, né? Mas até hoje estão montando. Olha só, que interessante, rolos de quase 2000 anos. De todos os livros do Velho Testamento, menos de Esther. Ó, conseguiram abrir esse daí inteirinho, tá? Alguns acham que não tinha o rolo de Esther por um machismo, outros acham que é porque o livro de Esther não fala o nome de Deus. O livro de Esther é o único que não menciona o nome de Deus. Alguns acham que talvez é por isso que não tem. Mas todos os outros, eles copiaram lá. Tá bom? Olha que legal isso. Imagina você ler um livro de antes de Cristo. Ó, até o Obama foi lá ver. Tá bom? Tem pedacinhos, tem pedações, tem quebra-cabeças que eles estão montando até hoje ainda. Aí eles pegam um pedacinho desse, ó, papiro 7Q5. Quer dizer que eles acharam na caverna 7 de Qumran, e é o número 5. Um pedacinho desse, eles veem qual que é o texto e completam e descobrem qual que é o texto que estava lá. Olha só. É um trecho de Jeremias. Mas quanto tempo eles ficam estudando isso? Imagina, tem gente que estuda só para isso, tá? Pode passar, isso eu não vou comentar aqui, é muita coisa. Jesus mandou examinar as Escrituras. Lá em Timóteo fala que ela é útil para muita coisa. Ela mostra o caminho. Os saduceus, Jesus diz que eles erravam por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ó. Errais não conhecendo as Escrituras.
A Bíblia diz que ela é lâmpada. Então é só bens. Ali em 2 Timóteo diz que toda escritura é o quê? É divinamente inspirada por Deus. A gente pode confiar. Pode passar. O princípio é. Olha isso aqui em Pedro, ó. Ele fala que a profecia, as escrituras, nunca foi produzida, feita por vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Tá bom? E Jesus explicou a respeito dele. Então a gente tem que ler a Bíblia diariamente, pesquisar suas verdades e aceitar com alegria e praticar os ensinos. Tá bom? Os apócrifos, para terminar. Aqui estão os livros apócrifos. O que são eles? Os livros apócrifos são 7 livros a mais que a Bíblia católica usa. Por que esses 7 livros se usa na Bíblia chamada católica e o resto é tudo igual, tá? O resto é tudo igual. A única diferença é esses 7 livros a mais. E o livro que os evangélicos usam não tem esses 7. Por causa disso daqui, ó. Eles são livros que foram escritos fora do período profético. Quando eu falei em Malaquias, quando Jesus viveu, os livros do Velho Testamento já estavam todos prontos. Lembra que eu falei? De Gênesis a Malaquias, que é o último do Velho Testamento. Malaquias foi escrito 400 anos antes de Cristo. E eles ficaram num vão 400 anos sem profetas. Falaram, gente, faz tempo que Deus não fala com a gente, né? E aí eles escreveram alguns livros que não eram considerados inspirados. Eram considerados livros de cultura. Porque eles até contradizem a Bíblia. Era a cultura do povo. E veja, eles foram escritos nesse vão entre o ano 400, que foi escrito o último livro profético, e Jesus. Já fazia 300 anos já que não tinha. E aí, Tobias escreveu, guardado. Judite, Baruque, Eclesiastes, todos esses aí. Ô, pastor, Só que eles não eram considerados livros inspirados por Deus. E esses livros aí na Bíblia judia lá, né, judaica, não consta, né? Não consta. Então a gente segue, Porque eles não consideravam como livros inspirados, eles consideravam como livros interessantes, culturais, tá bom? Aliás, Macabeus é muito interessante. Com que critério se chegaram a essa conclusão de que não Boa eram, pergunta. não Boa eram pergunta. livros Veja, inspirados? quem escreveu o livro de Jeremias? Quem foi Jeremias? Um profeta. Que eles viram ali tudo e as coisas aconteceram. Quem escreveu Isaías? Um profeta que viu e tal. Quem escreveu Daniel? O Daniel. Agora quem escreveu Tobias foi um que nunca falou, ó, Deus me mandou. Ele escreveu. Entendeu? Não era uma pessoa pública. Não. E não aparece no escrito. Não aparece ele falando, o Senhor me revelou, o Senhor me mostrou. Não, ele só vai narrando. Ô, pastor, Não tem esse reclamo, né, de que Deus me mandou escrever. e me parece, eu ouvi falar que muitos deles estão escritos em grego também, né? Que não era a linguagem. Sim, eles escreveram em grego, que já era a língua corrente da época. Então, quer dizer, não E o era Velho os Testamento foi judeus que escrito em escreveram. hebraico. Não foram os judeus Não. que escreveram. Tinha judeu também, mas eles estavam já na cultura grega. Os 7 livros a mais, os apócrifos, têm erros que vão contra a Bíblia, porque eles não foram inspirados por Deus. Veja, o livro de Macabeus, ó, segundo Macabeus 12, ensina a orar pelos mortos, mas a Bíblia vai contra isso. Então aqui, por exemplo, Macabeus diz para orar, mas contra isso tem Salmo 6, 5, 115, Eclesiastes, que fala que não deve fazer isso. Percebam? Porque não era inspirado. Por exemplo, aqui, ó, o livro de sabedoria, que é um desses, ensina a existência de um lugar chamado purgatório. E a Bíblia não consta isso, e esse ensino é tão ruim que o Papa Bento XVI, foi o Bento XVI que anulou o purgatório? Ou foi o Francisco agora? Um desses últimos papas agora, ele falou assim, ó, não existe mais o purgatório. Francisco. Então, algum papa anterior abriu o purgatório e o agora tirou, não existe mais, tá? E esse livro fala. E ó, a Bíblia contra, vai todos esses em vermelho contra. Aqui, por exemplo, ó, o livro de Tobias, que é esse que nunca fala de Deus, ele só vai falando as coisas lá. Ele diz que os anjos mentem, ele conta uma historinha lá que o anjo mentiu para livrar a cara de alguém. O anjo mentiu! E aqui, ó, contra isso, vai essas passagens aqui. Pode, tira uma foto que a gente vai passar a tela e a gente termina aqui, tá? Salvação pelas obras, por dar esmolas. Ninguém se salva por obras, né? Você tirou a foto? Ó, isso aqui dá pra você ver em casa, se você tem esses livros em casa. Tem mais alguns, tá? Jesus não cita nenhum desses livros. Ó, Jesus cita Gênesis, Êxodo, Levítico, mas não cita esses, porque eles não eram considerados inspirados E por ele Deus. sempre fala, quando se refere às escrituras, fala da lei e os profetas. A lei e os profetas, e eles não fazem parte dos profetas, tá?
Vamos passar aqui, ó. Tô terminando, tá? Eu me empolguei. Hoje é muita coisa Pode boa. botar? Pode passar. Ah, você não tirou a foto? Não, bem na hora. Só um minutinho, ficou ruim. Hoje eu me empolguei, a gente passou um pouco da hora, tá? É muito assunto aqui, muita coisa. É bem... Mas você na próxima deveria ficar É, a gente pode tirar uma... Vamos fazer um serão aqui. É, olha aqui, ó. O que ela falou, ó. Ensina que a esmola traz salvação. Se você der muita esmola, você vai ser salvo. Você não precisa obedecer a Deus, você não precisa abandonar os vícios, você não precisa pedir perdão aos pecados. Dar esmola vai te salvar. E isso é um absurdo. A gente chama isso de salvação pelas obras. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Senão Jesus não precisaria nem ter morrido por nós, tá? E o texto está ali, ó. Eu coloquei o texto. Diz assim, lá em Tobias, ó. É boa a oração acompanhada do jejum. Dar esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte eterna e é a que apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Gente, isso é um ataque frontal ao resto da Bíblia, que é contra isso daí. Mais um para fechar. Ensinam feitiçaria. Tobias ensina como afugentar os espíritos maus da casa, com a fumaça de peixe na brasa. O coração do peixe na brasa espanta. Veja só, gente, tá? Isso não tem cabimento, tá bom? E quem vai contra isso está aqui, ó, Marcos 16, a... Então disse o anjo, ó, tira as entranhas do peixe, guarda, porque essas te serão úteis. Feito isso, ele assou parte de sua carne, levaram-no consigo para o caminho, salgaram o resto. Então Tobias perguntou ao anjo, irmão Azarias, suplico que me digas que remédio serão as partes do peixe que tu mandaste matar. Os demônios têm sexo. Pois é, olha Aí só. fala que casta de demônios, tanto de homem como de mulher. Que Então, isso, olha só. O demônio que era... Eu nem tinha visto isso. Ó, e o anjo respondendo disse-lhe, se tu puseres um pedacinho do seu coração do peixe sobre brasas acesas, o seu fumo, quer dizer, a fumaça, afugenta toda casta de demônios. Não, é tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornam mais a chegar a eles, né, ao homem e à mulher. E o fel é bom para untar os olhos, que tem algumas névoas e sararão. Veja, isso aqui, gente, é feitiçaria. É um pensamento do Tobias que ele achava legal. Tobias não foi inspirado por Deus. Entendeu? Mas esse Tobias, ele veio antes de Cristo ou depois de Cristo? Antes de Cristo, 150 anos mais ou menos, antes de Cristo. Tá? Passa rapidinho, ó. Os livros apócrifos, eles foram sugeridos como parte do cânon, quer dizer, parte da Bíblia. Foi sugerido, vamos colocar isso como parte da Bíblia, em 2 concílios locais por Agostinho. Em Hippo, no ano 393, ele falou, vamos colocar Santo Agostinho, vamos colocar esses livros na Bíblia, porque é tão bom. E não passou, não deixaram. Em 397 também, e não deu certo. E aí a Igreja Romana, Católica Romana, declarou eles como parte do cânon em 1546, oficializou. Esses livros são da Bíblia, em 1546. Por que 1546? O que tinha acontecido em 1517? A reforma do... O que tinha acontecido? 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja ali, os erros de Roma. E a igreja, para combater o Martinho Lutero, oficializou esses livros que contêm ensinos para bater nele. Sem esses livros, ele ganhava. Com esses livros, a igreja falou, yes, tá vendo? A gente bate em você em alguns pontos. A igreja oficializou esses livros só para combater o Martinho Lutero. Ele estabeleceu a reforma e eles fizeram a contra-reforma. Tá bom? E tá aí, a gente já viu quais são aqueles históricos. E é interessante, viu? Se você ler, é muito interessante, contando a história. Mas ele não falou que Deus mudou a escrever e tem ideia própria dele, do Macabeus. Então tem históricos, tem ficção religiosa, o Tobias é uma ficção, tá? E tem adições. Ah, isso é curioso, viu? Tem adição ao livro de Esther e ao de Daniel. Quantos capítulos tem Daniel? Que a gente estudou? 12. Mas eles acrescentaram o 13 e o 14. Se você lê, você já vê a diferença da linguagem. O 13 é totalmente diferente de Daniel que a gente leu. Ele conta lá de um juízo lá, que uma pessoa testemunhou de um crime, alguma coisa, aí foi entrevistada, e aí deu contrato. Não tem nada a ver com Daniel. É coisa que colocaram lá, tá bom? Tem livros de sabedoria, vários, né? E literatura apocalíptica, que é segundo Esdras. Essa é a última tela. A igreja e o cânon. Cânon quer dizer os livros da Bíblia. Pode colocar todos.
A posição incorreta é a igreja determina qual é o cânon. Mas a posição correta é a igreja descobre o cânon. Aqui a gente vai descobrir. A posição incorreta é de que a igreja é a mãe do cânon, a mãe da Bíblia. Não. A igreja é filha do cânon. Tá bom? A igreja, a ideia é errada, é magistrada da Bíblia. Pode passar. A ideia certa é que a igreja é ministra do cânon. Ideia errada. A igreja é quem regula o cânon. Ela determina qual livro entra e sai. A visão correta, a igreja apenas reconhece o cânon. Visão errada. A igreja é a juíza do cânon. Não, a igreja é a testemunha do cânon. Acho que cabe mais um aqui. Ó. A igreja é a mestra do cânon, a igreja é serva do cânon. Se você procurar no YouTube, Padre Paulo Ricardo, ele fala assim, ó. A igreja está acima da Bíblia. Padre Paulo Ricardo está no YouTube. Ele fala, a igreja determina como se interpreta a Bíblia. Então, na visão, a igreja está acima da Bíblia. Mas a visão correta é... Que tem autoridade para mudar. Ele fala, a igreja está acima da Bíblia, a igreja tem autoridade para mudar. É isso mesmo. Mas nós acreditamos que a Bíblia está acima da igreja. Se a Bíblia fala que a igreja não deve fazer isso, a igreja não deve fazer. Ai, daquele que tirar e colocar. Jesus fala isso. Ai daquele que alterar. Tá bom? Então, amigos, me perdoem por ter me empolgado tanto no primeiro dia do nosso estudo. Não desistam, eu não vou demorar tanto nos outros, eu acho. Tá? Mas esse é um assunto empolgante, é ou não é? E fica muita coisa ainda, é muito profundo isso. Se eu vou acreditar num livro, mas de onde veio esse livro? Quem escreveu? Então aquela história, a Bíblia foi escrita por um homem. É de gente que não sabe o que está falando. Foi escrito por uns 40. Tá? E não foi de uma vez só. Foi durante 1500 anos, desde Moisés. De todo tipo de profissão. Eu queria terminar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Que pena que o tempo apertou, porque eu queria ouvir perguntas de vocês também, né? Quantos gostariam de dizer, eu quero confiar na Bíblia, eu aceito que ela é inspirada, a palavra de Deus? Quantos gostariam de dizer isso? Eu creio nesse livro, é a palavra de Deus. Por que é importante a gente ver isso? Porque tudo que a gente vai estudar é baseado aqui. E se não tiver aqui, não é verdade. Deus preservou até hoje para a gente poder saber o que é a verdade. Deus abençoe vocês. Bem-vindos ao nosso estudo. Hoje eu encontro 1 de 9. E a gente vai ver os ensinos de Jesus. Aproveita esse livrinho e a gente vai crescer muito nisso. Me perdoe pela demora. Oi? Paulo era muito mais novo que Jesus. Eu queria saber por que Jesus teve esse contrato? Foi guardado? Boa pergunta. Olha só. Jesus morreu no ano 33. Não, na verdade, no ano 30 e meio. O apóstolo Paulo, ele se converteu, a Bíblia diz que ele era um jovem, mas a gente não sabe quão jovem. Se tinha 17, 18 anos. Provavelmente ele não viu Jesus, tá? Ele não gostava, ele odiava Jesus. Talvez ele Ele nunca estava viu isso. muito na cidade em Israel, quando ele está nesse estado que ficava na margem do mar Mediterrâneo. Talvez ele nunca viu Jesus. Se viu, ele viu Jesus, mas rejeitando ele, como um meninão de 14, 15 anos. Tá bom? E depois ele compra por... Oração. Gente, quanto? 9 quanto? 33. Vamos fazer uma oração e vamos pedir para Deus abençoar a nossa vida e o alimento que a gente vai ter também. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos hoje. Senhor, nós percebemos que as Escrituras são muito mais do que um livro qualquer. Não é um livro de historinhas, um livro de mitologia, um livro de fundo moral. É um livro que tem verdades do Senhor para todas as épocas. E, Senhor, nós queremos aprender as verdades deste livro. Nós queremos que o Senhor nos ensine como viver, como ser feliz de verdade, entender de onde viemos, para onde vamos, e que o Senhor possa permitir que a gente possa ser muito mais feliz e muito mais completo por conhecer a Tua Palavra. Ajude-nos a compreender os ensinos de Jesus para a nossa vida e que eles nos confortem, que eles nos deem motivação e significado para a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Abençoe nossas vidas, por favor, e abençoe o alimento que vamos ter e esse lar que nos recebe nesses encontros. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Valeu. Amém.